Dando continuidade ao nosso estudo de revisão geral aqui dos aspectos mais importantes do direito ambiental, vamos voltar a trabalhar aqui um resumo do que nós estávamos falando no vídeo anterior, que vai nos trazer as análises sobre as licenças ambientais, perfeito? Bota lá embaixo, vamos lá. Você tem aqui um resumão que vai trazer para você a explicação da licença prévia, que é uma fase preliminar do planejamento, como nós já falamos, que visa a aprovação do projeto e não pode ser superior a 5 anos. A licença de instalação autoriza o empreendedor a dar início às obras, olha lá que interessante, ou seja, autoriza o empreendedor a se estruturar, levando equipamentos, aquelas situações todas que já dá início às obras, pressupõe cumprimento de condições da LP, ou seja, isso é uma escala, primeiro a prévia, depois a de instalação. E não pode ser superior ao prazozinho específico que a gente está falando, 6 anos. E a licença de operação, na verdade, é outorga concedida por tempo finito. Sempre haverá necessidade de estabelecer um prazo de validade, que na verdade é um prazo mínimo de 4 anos e máxima de 10 anos, como nós estamos falando aqui, que autoriza o empreendedor a iniciar a sua atividade de vez. Então, na verdade, nós trabalhamos, joga para mim, aqui um assunto importantíssimo, meus amigos, que se você quiser ter acesso, eu posso estar disponibilizando esse material de aula para vocês, que é muito importante você trabalhar esse conceito. Por quê? Porque te poupa um tempo absurdo de procura e de análise dessas informações mais importantes. Ou seja, resoluções do CONAMA, portarias, a propriamente dita também do IBAMA, poder de polícia, uma série de conceitos que não estão regulamentados no Código Ambiental em si. Ou seja, necessitam de uma parada do seu tempo de aprofundamento no estudo. Perfeito? Então bota para baixo lá. Vamos trabalhar aqui um conceito da Constituição Federal que vai nos trabalhar, que vai nos apropriar aqui o conceito de direito ambiental. Tá? O artigo 225 da Constituição Federal, ele vai te trazer ali o conceito de meio ambiente e vai te trazer também no parágrafo 3º a possibilidade da pessoa jurídica praticar crime, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar. Aqui existe outro ponto importante para a gente trazer na análise para a prova da OAB. Tá, vamos trabalhar aqui os principais princípios ambientais no que diz respeito à prova. Então, o conceito do meio ambiente vai trabalhar na existência do direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O que você tem que ter importância, tem que relevar, tem que tratar como importante? São todos esses conceitos que devem ser trazidos. Aqui tem questão de prova absurda, ou seja, vamos trabalhar dos princípios ambientais, princípios esses que caem muito em prova, princípio da precaução, joga para mim, da precaução, princípio da prevenção, princípio do desenvolvimento sustentável, princípio do impacto ambiental, princípio, enfim, da responsabilidade da pessoa jurídica, vamos trabalhar muitas coisas importantes que estão sendo cobradas em prova. Se você olhar para as últimas questões, você vai ver que estão falando de princípio, ou estão falando de impacto, ou estão falando de licenciamento. Vamos lá, bota para baixo. Primeiramente, nós temos aqui o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio, logicamente, joga para mim, ele vai nos trazer reflexos constitucionais. O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio básico constitucional que nos dá total ingerência em todos os ramos do ordenamento jurídico. Né? Todos os ramos do ordenamento jurídico devem olhar para a dignidade da pessoa humana como pilar constitucional. Dessa forma, é importante esclarecer para vocês que o estudo do meio ambiente tutela, protege ali, o que ele protege?
ele protege, como eu já falei, o meio ambiente rotativo. O que é o meio ambiente rotativo? É tudo aquilo que está ao nosso redor. Com qual finalidade? Nos proteger dos recursos hídricos, nos conceder os recursos de ar, de fauna, de flora, de uma forma geral, protegendo os animais, ou seja, a instituição poluidora, no que diz respeito a qualquer tipo de poluição, seja ela sonora, visual ou de mata. Ou seja, o direito ambiental ele é o principal direito que protege a dignidade da pessoa humana, porque diz respeito à proteção da vida como pilar dessa questão. Tanto é que existem diversos tratados de direitos ambientais regulamentando e colocando o direito ambiental no patamar de um direito universal, ou seja, um direito universalista, por se tratar de um direito da humanidade. Então, o direito ambiental é, sem sombra de dúvidas, um direito da humanidade. Quando eu falo de dignidade da pessoa humana, eu não estou falando da dignidade da pessoa humana do Brasil, estou falando da dignidade da pessoa humana em lato sensu, por se tratar de um direito da humanidade. Por isso, deve ser tratado por tratados internacionais, por convenções internacionais, por esse conceito universalista e não por um conceito regionalizado, ou seja, a Amazônia que você escuta dizer não é do Brasil, é do mundo. Já ouviu falar disso? Então, essa é a tendência da discussão universalista ambiental. Perfeito? Bota para baixo. Aqui você tem, para corroborar o que eu estou falando, a Declaração de Estocolmo, que foi a primeira declaração de tratados ambientais realizada no mundo, prevê ali o desenvolvimento sustentável já há bastante tempo. Tá? O princípio do poluidor-pagador é um princípio interessante. Ele tem por finalidade a prevenção e repressão e a obrigação de indenizar em danos ambientais. Vem para mim. Princípio do poluidor-pagador. Que princípio é esse? Esse é um princípio também contundente e ambiental que nos traz a ideia de que poluiu paga. Porém, essa ideia de poluiu paga não quer dizer que você previamente vai construir e vai pensar, se eu poluir, eu vou pagar. As pessoas erradamente veem por esse viés. Na verdade, o poluidor-pagador não é isso. O poluidor-pagador, ele diz para você o seguinte, você tem um impacto ambiental, você tem um licenciamento ambiental, você tem a estrutura toda ambiental, que se caso gerar um dano, você paga, porque você é o causador do dano. Então as pessoas erradamente criam uma ideia de que o poluidor-pagador é uma autorização de que poluir pago. E na verdade não é isso. Se fosse assim, a gente ia favelizar, com todo respeito, a ideia do meio ambiente. Meio ambiente que se dane, a gente polui e paga. Não é essa a ideia do princípio, tá? Como muito bem explicado. Passa para baixo. Olha só, para você ter ideia disso aqui, ó. Imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados ao usuário de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Na verdade, você irá pagar. Olha só, após o dano causado. Causou o dano, paga. Não é o direito de na verdade, poluir para pagar. Entendeu? Então bota para baixo aí para a gente continuar. Tem a finalidade de proteção legal ambiental e a importância de evitar o desgaste público. A reparação vem do conceito civil, penal e administrativa, que a própria Constituição Federal estabelece para as pessoas físicas ou jurídicas. Princípio da informação. Esse princípio é um princípio, na verdade,
constitucional. Não preciso perder meu tempo explicando aí para você, porque eu acredito que vocês já devem ter conhecimento. E vem aqui o princípio da precaução. Esse princípio da precaução é um princípio importante porque tem finalidade preservar os bens ambientais, tá? Busca, na verdade, atenuar os riscos. O que é precaução? Volta para mim. Porque senão daqui a pouco você vai confundir a precaução com a prevenção, tá? Precaução é você agir com cautela, evitando o risco ambiental que tem grande probabilidade de acontecer. Então você tem ali a condição de buscar atenuar os riscos dos danos causados. Então a precaução ambiental ela é extremamente necessária porque ela vai atuar direto na responsabilidade. Na responsabilidade de diminuição de risco, na responsabilidade de proteção ambiental, do desenvolvimento humano sustentável e por aí vai. Perfeito? Aqui é o que você chama de ECO 92. O que se discutiu na ECO 92? Tá? A ECO 92 vem para mim, que foi há pouco tempo atrás um dos maiores eventos internacionais que nós tivemos, que foi no Rio de Janeiro, e ela nos trouxe ali o que? A ideia do desenvolvimento sustentável, que já foi trazido na resolução de Estocolmo, no Tratado de Estocolmo. Aqui, a ECO 92 trouxe como novidade a obrigação dos países em legislar a matéria ambiental, a obrigação dos países em responsabilizar as pessoas causadoras de danos ambientais. Essa foi a maior novidade da ECO 92. Perfeito? Então foi a obrigação dos países legislarem sobre matéria ambiental. Por quê? É importante esclarecer para vocês que na América Latina inteira, quiçá no mundo, são poucos os países que regulamentam o direito ambiental com crime. Se não me engano, o Brasil é o único país que tem um código ambiental que pune criminalmente o dano ambiental. Na Argentina não existe, no Paraguai não existe, no Uruguai não existe, na Bolívia não existe responsabilidade, criminal. Veja bem, responsabilidade ambiental, todos eles regulamentam, mas nenhum deles regulamentam aqui a responsabilidade criminal. Tá ok? Bota para baixo. Esse princípio é outro importante que nós já falamos aqui na nossa aula inteira, que eu não vou ficar também me alongando até pela natureza de intensivo desse curso. O princípio do desenvolvimento sustentável do meio ambiente é aquilo que vem para mim. É aquilo que a gente escuta dizer, é o politicamente correto, é a ideia do perfeito, né, desenvolvimento humano sustentável. É o mundo desenvolvendo de forma sustentável. Na verdade, isso tem um pouco de hipocrisia. Não vamos deixar de esclarecer esse assunto, tá? Logicamente que nós temos que ter o desenvolvimento sustentável de maneira coerente com o desenvolvimento social, sem causar graves riscos ao meio ambiente, tá? Então é importante esclarecer isso para vocês, sem causar graves riscos ao meio ambiente. Existem ambientalistas que defendem a ausência total de risco, ou seja, vamos virar totalmente vegetarianos e sem nenhuma possibilidade de dano ambiental. Isso, na verdade, eu não vou para esse viés, porque, ao meu ponto de ver, gera um pouco de hipocrisia. Na verdade, o desenvolvimento humano sustentável, como o próprio nome diz, é desenvolver a sociedade de forma sustentável. Então, o próprio Código Ambiental permite ofensa ao meio ambiente desde que a gente faça um estudo do impacto, um estudo de prevenção, e desde que a gente vá desenvolver sem gerar danos com reflexo futuro. Isso é o que tem como mais importante no desenvolvimento humano sustentável. Perfeito? Bota para baixo.
Tem o princípio do limite. O que é o princípio do limite? Vamos lá, para mim, olha para cá. O princípio do limite é o que eu estava falando, é o complemento do desenvolvimento humano sustentável. Então, para você desenvolver de forma sustentável, você tem que ter um limite. Qual seria o limite? O limite seria você impor restrições, essas, a probabilidade real de dano futuro. Então, o princípio do limite está coligado com o princípio do desenvolvimento humano sustentável. Vamos lá? O princípio da função socioambiental da propriedade é um princípio, na verdade, constitucional. Né? Ele tem por finalidade dizer que a propriedade, como uma outra qualquer, tem que ter o seu dever de sustentabilidade ambiental, englobando bens móveis e imóveis urbanos, inclusive com a possibilidade da predominância de interesse público, com a desapropriação e por aí vai. Tá? Então, na verdade, você tem um pouquinho de competência aqui, quanto ao direito ambiental, constitucional, a competência concorrente, competência municipal. E você tem a política do meio ambiente. Vamos trabalhar aqui um conceito interessante, joga para mim. É importante trazer para vocês que quando a gente fala, deixa eu voltar aqui para cima, da predominância dos interesses públicos, toda terra, como é que se diz? Todo espaço ambiental, ele na verdade, o que se determina é que ele tenha que se desenvolver. Então muitas vezes, nós temos aquelas áreas paradas, aquelas áreas que não tem produção nenhuma. Então você pode desapropriar um imóvel, você pode ter um interesse público, você pode até fazer acordo com o governo de utilização do espaço público ambiental para o desenvolvimento, desde que você faça uma produção daquele espaço. Muitas vezes nós temos mato. Ah, mas o mato tem a finalidade para a produção de ar, para a produção de aquela plantação local, enfim, tem. Então você tem uma parte daquele terreno que pode ser aproveitada e também produzida. O que nós não podemos ignorar é também o mato, porque o mato também tem a sua função específica dentro do ecossistema. Tá? Tem a função específica de animais que frequentam aquela região, de insetos que frequentam aquela região. Então tem todo o ecossistema do mangue, enfim, que vive em torno daquilo. Por isso que você tem aqui no Rio de Janeiro muitas reservas ambientais, inclusive em áreas urbanas, como o Recreio dos Bandeirantes. Tá? É importante esclarecer que aqui existe vários decretos da prefeitura proibindo a construção em determinados bairros de edifícios acima de 4 andares, 5 andares, para evitar justamente que cause um dano ambiental grande com rompimento de canais fluviais em razão do peso, falta de estrutura de saneamento básico, uso indevido de água, desproporcional, enfim, uma série de coisas que são analisadas com impacto ambiental. Perfeito? Então, meus amigos, vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente focar no nosso conteúdo da nossa prova. Mas vem para mim, por favor. É importante esclarecer para vocês, gente, que esse material de exercício aqui eu vou até deixar aqui disponível para o curso, porque tem muitos exercícios, tá? Eu fiz uma coletânea dos principais exercícios de concurso público com ensejo na OAB. Como é que é ensejo na OAB? O assunto é o mesmo assunto do que a OAB trata, tá? E do que a OAB pede. E também no foco do que a OAB está trazendo, porque aquela coisa, a OAB está cobrando muito essa situação de licenciamento, de impacto de princípio. Então eu procurei pegar uns exercícios voltados para isso. Perfeito? Então eu vou tentar deixar disponibilizado para vocês que vocês possam fazer, já está com o gabarito certinho, para que você possa fixar esse entendimento no teu conceito. Perfeito? Vamos lá então. A lei ambiental regulamentada pelo decreto de 2008, que dispõe sobre sanções penais administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, trouxe novidades nas normas ambientais.
Olha só, é fato que a desconsideração da pessoa jurídica que foi estabelecida para responsabilizar a pessoa física, sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Certo. Isso aqui é certo por quê? Porque está previsto no artigo 4º da Lei Ambiental. Tranquilo. Já a Lei 9.985 de 2000, que também regulamentou a lei ambiental, então é por isso que é importante você trazer essas leis que regulamentam o meio ambiente. A lei ambiental ela é altamente volátil, ela é altamente regulamentada por outras normas. E vamos trazer aqui a compensação ambiental, que é um tema muito cobrado na OAB. Vamos lá, a compensação ambiental será concretizada pelo empreendedor pelo plantio de mudas de espécies nativas no entorno das unidades de conservação, visando reduzir os impactos ambientais dos empreendimentos potencialmente poluidores, especialmente aqueles que emitem gases causadores de efeito estufa. Não, compensação ambiental não é isso. Não é isso, tá? Porque não é para você fazer compensação com plantio. A compensação é em dinheiro. Olha só, a compensação ambiental é exigida nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente causadores de impactos significativos do meio ambiente. Será exigida em forma de espécie, apurando-se o seu valor de acordo com o grau de impacto causado, sendo os recursos destinados a uma unidade de conservação de grupo de proteção integral. Então vem para mim. A compensação ambiental ela é dada em dinheiro por quê? Porque ela faz parte de uma das etapas do procedimento de licenciamento. Então, na verdade, você vai ser analisado, vai ser demandado um risco, um custo, você tem que compensar. Compensar para quê? Para que esse dinheiro seja destinado à reserva ambiental, à área de conservação de grupo potencial integral, ou seja, de proteção integral. Por quê? Porque é como se falássemos do CTB. Quando você vai estudar CTB, por exemplo, quem ministra o CTB para vocês é o professor Leandro Macedo. Ele deve ter ensinado a vocês, com grande maestria, que muitas das nossas, dos nossos impostos pagos oriundos de infrações de trânsito ou não, por exemplo, licenciamento de veículo, pagamentos de multas e por aí vai, esse pagamento, essa verba arrecadada, parte dela é direcionada para a educação do trânsito, para a prevenção do trânsito, para a proteção das pessoas, dos pedestres e dos motoristas, no que diz respeito à sinalização das vias, urbanização das áreas das rodovias, na verdade, pintura das rodovias, ou seja, ela tem a finalidade de proteger, de educar e por aí vai. E também nada mais justo do que a indenização ambiental, a compensação ambiental seja direcionada para uma determinada área de proteção e não seja realocada em qualquer lugar de qualquer natureza, de qualquer jeito ou de livre escolha. Não é por aí que vamos passar a entender dessa forma, né? A letra C, vamos lá. A compensação ambiental é exigida nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente causadores de impactos significativos no meio ambiente e será exigida em espécie, apurando-se o seu valor de acordo com o grau de impacto causado, sendo os recursos destinados a uma unidade de conservação à escolha do empreendedor. Aonde que estaria o risco, o erro dessa questão? Aqui, ó, estaria, na verdade, na escolha do empreendedor. Não é a escolha, é dentro desse conceito. Uma questão interessante é que um shopping center que possui cerca de 250 lojas de estacionamento para 2.000 veículos foi construído há 12 anos sobre um antigo aterro sanitário. Para você ter ideia, o aterro do Flamengo, que é um lugar nobre aqui no Rio de Janeiro, é um aterro sanitário, tá? Construído para desenvolvimento da sociedade, mas é um aterro sanitário. Então é comum no Rio de Janeiro ter muitas áreas de aterros sanitários, de construção em rios, em lagos, em mangues, até pela estrutura do Rio de Janeiro ser banhado, né, por grande área marítima. Então ele sofre grande influência da água. Vamos lá. Havendo emissão diária, desde a sua inauguração, sofre com a decomposição de material orgânico do subsolo, havendo emissão diária de gás metano,
em níveis considerados perigosos à saúde humana, podendo causar explosões em razão do caso exposto a sinal alternativa correto. Isso aconteceu, se não me engano, até há pouco tempo em São Paulo. Um shopping center teve um problema de explosão de gás metano, justamente oriundo disso. Como o shopping foi construído há mais de 5 anos, a obrigação de elaborar o estudo prévio de impacto ambiental e de se submeter ao licenciamento já prescreveu. Assim, o empreendimento poderá continuar funcionando. Não, nada disso. Na verdade, não prescreveu nada. E elaborar estudo prévio de impacto ambiental, 5 anos, na verdade, você estaria dizendo para mim sobre a licença prévia. Na verdade, a licença prévia, você tem depois a licença de instalação e depois a licença de operação com prazo de validade bem maior. Não tem nada a ver com isso. A licença de operação ambiental tem prazo de validade de 10 anos. Logo, o shopping já cumpriu com suas obrigações referentes ao licenciamento e ao estudo prévio do impacto ambiental e poderá continuar com suas atividades regularmente. Não, senhor, volta para mim. Volta para mim. A gente lembra que quando eu estava tratando sobre a matéria de licenciamento, logo após eu falei contigo sobre a revogação da licença. E eu falei que ela pode ser revogada a qualquer momento, desde que cause risco grave à saúde humana ou que ocorra risco grave de acidente. Lembra disso que eu falei? Inclusive, não cabendo a condição de indenização. Então, olha só, olha como é que o que eu abordei naquele pouco período de aula já está debatendo aqui em algumas questões já. E questões essas de grande relevância para a OAB. Tá ok? Então, vamos lá. A decomposição de material orgânico continua ocorrendo e é considerada perigosa à saúde humana e ao meio ambiente. Logo, o shopping center em questão poderá ser obrigado pelo órgão ambiental a competente, né, a adotar medidas para promover a dispersão do gás metano de forma a minimizar ou anular os riscos ambientais, mesmo que já possua a licença de operação válida. Certa resposta. Lembre-se de uma coisa, vem para cá. Lembrando que se não fizer, pode ser revogada a licença. Por exemplo, pode perder a licença de continuidade, até porque, ainda que a licença de operação tenha prazo de 10 anos, você também aprendeu no material que esse prazo pode ser estendido de acordo com a necessidade da Constituição. Então, se na verdade o efetivo exercício continua após o período de construção, isso não quer dizer que, na verdade, você não continua, porque a licença foi de operacionalização da construção. Na verdade, uma vez construído, é lógico que não há o que se falar nas licenças, porque já está construído. Mas e a responsabilidade ambiental, ela não existe? Você acabou a responsabilidade ambiental? Na verdade, é lógico que não. A responsabilidade ambiental, ela é humanitária. Tá? Então, na verdade, ela é a responsabilidade infinita. Então, você tem que estar sempre tomando cuidado com os riscos e danos ambientais que, porventura, possam ser causados oriundos da sua atividade comercial. Vamos lá. Na perspectiva da tutela do direito difuso ao meio ambiente, o ordenamento constitucional exigiu o estudo de impacto ambiental para instalação e desenvolvimento de certas atividades. Nessa perspectiva, o estudo prévio de impacto ambiental está concretizado no princípio da... Olha lá, aí interessante, volta para mim a questãozinha de prova. Interessante esclarecer que ela está te perguntando aonde que você estuda o estudo do impacto ambiental, em cima de qual princípio? Da precaução, da prevenção? Princípio da prevenção, porque a prevenção que você vai analisar, todas as, conforme o português esclarece, todas as prevenções do impacto ambiental, dos riscos ambientais. Então, aonde que se estuda essa matéria? Na matéria do princípio da prevenção, questão importante, tá? Cobrada na OAB, cuidado com ela. João, militante ambientalista, adquire chácara em área rural já degradada, com o objetivo de cultivar alimentos orgânicos para consumo próprio. Alguns meses depois, ele é notificado pela autoridade ambiental local de que a área de preservação é permanente. Questão de OAB interessantíssima. Olha só, é a área de preservação permanente do qual o cara adquiriu a chácara e foi notificado pelo ambiente. João é responsável pela regeneração da área, mesmo não tendo sido responsável pela sua degradação, uma vez que se trata de obrigação próprio terreno. Certa resposta. Adquiriu dessa forma, o que o governo fala é que o interesse público pesa mais do que o interesse privado. E a obrigação é próprio terreno.
vai ter que reparar da forma como a letra A. Questão interessantíssima, tá? Letra A vai ter sim, e independentemente de ter sido ele causador do dano ou não, adquiriu é dele, adquiriu o terreno, a obrigação é dele. É como se você comprasse uma empresa que tivesse cheia de dívidas, ou que você adquirisse as dívidas oriundas de má administração, tá? Perfeito? Então a gente, olha só, para por aqui, finalizando a nossa aula de direito ambiental. Acredito que eu debati com vocês dois tópicos importantes, que foi, ou melhor, três tópicos importantes, que foi o poder de polícia do IBAMA, foram as modalidades de licenças ambientais específicas e importantíssimas, bem como para esclarecer os princípios ambientais, matérias que não estão codificadas, não estão na nossa legislação ambiental e que nos levam por si só dificuldade de aprendizado em razão de não termos acesso ou acessibilidade a esse tipo de conteúdo. O aluno não vai procurar esses decretos, não vai procurar essas leis e não vai estudar essas matérias dessa forma. Ele vai ler o que está codificado, tá? Então já estou te falando, acredito que essa aula teve grande valia e dá para vocês um material do qual vocês possam fazer bom uso. E se você olhar com carinho para as questões das provas anteriores, todas as provas anteriores regulamentam, dentre pontos importantes, esses bastante falados, bastante comentados aqui com você. É com muito carinho e gratidão que eu desejo a todos os alunos do curso da OAB, ministrado aqui pelo Eu Vou Passar, que vocês tenham muito sucesso, que vocês passem na prova e que a gente venha a nos encontrar em alguma atividade jurídica aí pelo Brasil afora. Um beijão a todos e muita sorte na prova, amigos.